Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 348, e nós estamos meditando no tema Por que sofremos? Aqui em Mogi das Cruzes nós temos hoje uma sexta-feira, né? É um dia nublado. Nós vamos continuar meditando a respeito do sofrimento, mas hoje falando, né, sobre o sofrimento de Cristo, o servo sofredor que prediz a sua morte e a sua ressurreição. Nós falamos ontem como o sofrimento de Cristo, como ele chega até nós através da bênção de Deus, como que esse sofrimento então transbordou em nossas vidas por vários tipos de bênçãos, como a salvação, como as curas, como a libertação, como as transformações e por final a vida eterna, né? E viver eternamente em Deus e com Deus na eternidade. Hoje nós vamos falar sobre, no livro de Marcos, né, ele trata de Jesus como o servo sofredor. E ele, então, aqui no capítulo 8, versículos de 31 a 38, ele prediz a sua morte. E diz assim: Então começou Jesus a ensinar o que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais dos sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e da minha palavra, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em glória, na glória do seu Pai, com os santos anjos. Então aqui nós observamos o servo de Jeová, sua vida e seu serviço incessante aos outros. Vimos que ele fala, né, que ele foi rejeitado pelos seus inimigos, incitados, né, os seus inimigos foram incitados pelo maligno e também foi mal interpretado pelos seus amigos, o servo sofredor. Vimos a sua vida, o seu poder dinâmico, né, nos evangélicos, a sua perfeição moral, de amor e de humildade absoluta. Aqui nós aprendemos que o caminho do serviço a Deus conduz ao sofrimento e à morte. Então, o Salvador falou aos seus discípulos o que era necessário. Primeiro, que ele sofresse. Segundo, que ele fosse rejeitado. Terceiro, que ele fosse morto. E quarto, ele ressuscitasse. Então, ele estava falando aos seus discípulos o que iria acontecer com ele. Para ele, que é o servo sofredor, o caminho para a glória passaria primeiro pela cruz e pela sepultura. O coração do serviço deste servo seria revelado no seu sacrifício. Nos versículos 32, 33, nós vemos então Pedro não aceita a ideia de que Jesus viria a sofrer e a morrer. Isso era contrário à sua imagem, à sua ideia do Messias.
Por isso ele repreendeu o Salvador por afirmar tal coisa. Foi nessa hora que Jesus disse a Pedro: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas da terra. Não que Jesus estivesse acusando Pedro de ser Satanás ou de ser habitado por ele. O que ele quis dizer? Ele quis dizer: você está falando como Satanás falaria. Ele sempre tenta desanimar a completa obediência a Deus. Ele sempre quer que tomemos o caminho mais fácil até o trono de Deus. O que deixou então o nosso Senhor indignado? A simples armadilha a qual todos nós estamos expostos. O desejo de nos proteger, dando sempre a preferência a um caminho mais fácil até a cruz, até a rendição, até a submissão total a Deus. A morte do eu, né? A cruz é a morte do eu para que Cristo possa viver através de nós, né? Que a gente diminua e ele cresça. Na verdade, naturalmente gostamos, né, de evitar as aflições, a vergonha, a rejeição. Retrocedemos, né, diante do sofrimento que um mundo como esse ímpio impõe àqueles que fazem a vontade de Deus. Nós estamos sempre nos protegendo das dores. Às vezes, nós queremos buscar o melhor dos dois mundos. Pedro não podia entender porque o Messias deveria atravessar esta senda de tristeza. Note que Jesus, antes de repreender Pedro, ele fitou os seus olhos nos seus discípulos. Se nós lermos ali, ele faz exatamente isso. Jesus, porém, voltou-se e fitou os seus olhos nos seus discípulos para depois repreender então Pedro. Por que ele faz isso? O que ele estava querendo dizer então com esse gesto? É como se ele dissesse: se eu não for à cruz, como esses meus discípulos serão salvos? Eu vou sofrer, disse Jesus no versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz. Então, se eu sofrer, disse Jesus, e morrer para que os homens possam ser salvos. Se vocês desejarem, né, vir após mim, depois de tudo que vocês ouviram, deverão negar cada impulso egoísta, escolher deliberadamente uma senda de sofrimento e morte e seguir-me. Vocês talvez precisarão abandonar os confortos pessoais, os prazeres, os vínculos terrestres, as ambições, as riquezas materiais e até mesmo a sua própria vida deve ser entregue por amor de mim. Palavras como estas nos fazem pensar em como podemos crer em tudo, né? Se nós estamos ainda, se a humanidade ainda está numa busca desenfreada por luxo, por riqueza, como justificar esse materialismo, esse egoísmo, a frieza de coração vigente hoje. Se este convite pede que nós vivamos uma vida de abnegação, de renúncia, de sofrimento e de sacrifício. Qualquer mensagem contrária a essa está indo contramão do evangelho pregado por Jesus Cristo, o evangelho do reino. Como podemos deixar de ser o centro de tudo, porque o homem é o centro do universo, tudo é para ele. Não há meio mais seguro de perder a nossa vida do que dedicar a ela a favor de Cristo e também do Evangelho, diz ele aqui. Esse é o convite que ele nos fez. A favor do Evangelho,
a favor de Cristo e também a favor dos nossos irmãos. Ele nos chama para uma entrega, uma consagração da nossa vida a Ele, de espírito, de alma e de corpo. Ele pede que nós nos gastemos e sejamos gastos no seu santo serviço, na evangelização do mundo. É isso que ele quis dizer, perder a nossa vida. Não há meio mais seguro de salvá-la do que perdê-la, por amor de Cristo, por amor do Evangelho e em ajuda, né, pelos nossos irmãos. Do que adianta, diz ele, ganhar toda a fortuna do mundo e perder a sua vida, né? Perder a oportunidade, perder a sua alma, perder a oportunidade de usar a sua vida para a glória de Deus e a salvação dos perdidos. Nascemos para viver para a glória de Deus. O nosso serviço deve ser para a glória de Deus. Devemos gastar os nossos dias por amor de Cristo, do Evangelho e também dos nossos irmãos. Logo, logo o Senhor voltará à terra e dessa vez ele não vem em humilhação, mas na sua glória pessoal, a glória do seu Pai, e virá com os seus anjos. Então ele terá, né, vergonha daqueles que hoje se envergonham dele, se envergonham do seu ministério, se envergonham do Evangelho e se envergonham dos seus irmãos cristãos. Então, que as suas palavras, né, nesta geração, ele fala, aquela geração era uma geração adúltera e pecadora, imagine esta geração que nós temos. Se envergonhar, se eles rejeitam a Jesus, se eles se envergonham do Evangelho, se eles não querem viver um cristianismo autêntico e zombam daqueles que vivem, então, se eles se envergonham dele, quando ele voltar, ele se envergonhará deles. Como nós podemos falar ao nosso coração, como ter vergonha de um Salvador tão impecável, que salvou as nossas vidas e nos deu esperança. Porque ele morreu e ressuscitou, nós podemos ter esperança no amanhã. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Que você decida hoje gastar a sua vida em Cristo, em favor do Evangelho e dos seus irmãos, para que ele não se envergonhe de ti no dia da sua vinda. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.